Questão 33. Considere o padrão de construção representado pelos triângulos equiláteros abaixo. E ele mostra para a gente aqui 3 triângulos equiláteros. Lembrando que triângulos equiláteros são aqueles que têm todos os lados iguais, certo? O perímetro do triângulo da etapa 1 é 3. Então, ele diz para a gente que o perímetro desse aqui é 3, certo? Então, já de cara aqui, a gente infere que por ele ter lados iguais e o perímetro ser a soma dos lados, então a gente sabe que todos os lados dele valem 1. E somando todo dá 3, que é o perímetro, certo? E sua altura é h, certo? Então, a altura dele aqui, ele chamou de h. A altura do triângulo 2, do triângulo da etapa 2, é metade da altura do triângulo da etapa 1, certo? Então, a altura desse triângulo aqui é a metade da altura desse aqui. Esse aqui era h, então, da etapa 2 vai ser h sobre 2, não é isso? A altura do triângulo da etapa 3 é metade da altura do triângulo da etapa 2, certo? Então, o triângulo da etapa 2 tem a altura de h sobre 2. E o da etapa 3 é metade da altura do triângulo da etapa 2. Então, é metade de h sobre 2. Então, é h sobre 2 sobre 2, que isso aqui é a mesma coisa que h sobre 4, certo? E assim sucessivamente, certo? Então, a gente entende aqui, né, que as alturas do triângulo, dos triângulos, elas vão caindo pela metade sempre, certo? Assim, a soma dos perímetros da sequência infinita de triângulos é, certo? Então, ele quer a soma dos perímetros da sequência infinita de triângulos. Então, vamos analisar aqui o perímetro. Desse aqui a gente já sabe, né? Mas vamos analisar, pelo menos, desse da etapa 2, para ver se a gente encontra algum padrão, certo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe aqui, eu repliquei aqui o triângulo da etapa 1, certo? Eu vou botar as medidas dele, 1, 1 e 1. E a gente sabe que a altura dele aqui é h, não é isso? H, certo. E aqui a gente tem o da etapa 2, de boa? Vamos fazer assim. Vamos primeiro descobrir o valor de h a partir dessas medidas aqui, para poder a gente saber depois o perímetro do triângulo 2, da etapa 2, certo? Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar Pitágoras, analisando esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui. Um cateto, outro cateto e a hipotenusa, certo? Então, a gente tem que analisar esse triângulo. Então, vai ficar assim, a gente tem que, a fórmula de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, certo? Qual é a hipotenusa desse triângulo aqui amarelo? É esse 1 aqui. Então, a gente tem 1 ao quadrado é igual, aí aqui eu vou botar um dos catetos, primeiro eu vou botar o h, certo? Então, é igual a h ao quadrado mais esse cateto aqui, daqui até aqui. Esse cateto, ele vale 0,5. Por quê? Porque a gente sabe que esse comprimento todo aqui, que é um dos lados do triângulo equilátero, ele vale 1. Então, esse cateto, que ele é formado pela projeção aqui da altura do triângulo, a gente sabe que a altura do triângulo equilátero, ela divide a base em duas partes iguais, certo? Então, esse valor que é 1 aqui vai ser dividido em 0,5 de um lado e 0,5 do outro, certo? Por isso que esse cateto aqui, daqui até aqui, vale 0,5. Então, 0,5 ao quadrado, certo? 1 ao quadrado dá 1, h ao quadrado é h ao quadrado, mais 0,5 ao quadrado é a mesma coisa que 0,25, certo? Eu vou passar esse 0,25 para o outro lado negativo, vai ficar 1 menos 0,25 igual a h ao quadrado, certo? 1 menos 0,25 vai dar 0,75 e isso é igual a h ao quadrado. Então, a gente tem que h é igual a raiz de 0,75, certo? Encontramos aqui o valor de h, que é a altura do primeiro triângulo, certo? E a gente sabe que a altura desse triângulo 2 aqui, da etapa 2, é h, deixa eu botar aqui, é h sobre 2, certo? E a gente tem que descobrir, a partir desse valor de h que a gente descobriu aqui, o lado desse triângulo. Ou seja, a gente precisa descobrir esse lado aqui, ó, que é o lado do triângulo, certo? Vamos fazer Pitágoras também a partir desse triângulozinho pequeno, certo?
Como é que a gente vai fazer isso? Vou botar em Pitágoras de novo, certo? A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A hipotenusa aqui seria essa medida aqui, não é isso? Eu vou chamar de x, certo? Então eu vou botar x ao quadrado é igual a 1 dos catetos ao quadrado. A gente sabe que 1 dos catetos ao quadrado é h sobre 2, não é isso? Que é essa altura aqui do triângulozinho, certo? Então isso ao quadrado mais c ao quadrado é o outro cateto. O outro cateto desse triângulo é esse carinha aqui. Como é que a gente vai saber ele? Se eu chamei esse lado aqui do triângulo de x, então esse lado aqui também é x e esse lado aqui também é x. Então, se a gente está trabalhando só com essa partezinha, a gente está trabalhando com a metade de x aqui, né? Então, esse valorzinho aqui, ele é a metade de x. Então, ele é x sobre 2, certo? Isso aqui é ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a h ao quadrado sobre 2 mais x ao quadrado. Eita, aqui o 2 está ao quadrado também, né? E x ao quadrado sobre 2 ao quadrado, certo? X ao quadrado vai ficar igual a h ao quadrado. A gente sabe o valor de h, né? Então, raiz de 0,75 ao quadrado sobre 2 ao quadrado dá 4, mais x ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Não, 2 ao quadrado, perdão, que vai dar 4. Certo. Vou puxar para aqui para cima. A gente vai ter x ao quadrado é igual a raiz de 0,75 ao quadrado. Quanto dá isso? Dá 0,75. A gente corta a raiz com elevado ao quadrado, certo? Sobre 4 mais x ao quadrado sobre 4. A gente tem aqui a mesma base, então a gente pode repetir a base e somar a parte de cima. Então vai ficar 0,75 mais x ao quadrado sobre 4, certo? Esse 4 está dividindo, eu posso passar multiplicando, vai ficar 4x ao quadrado igual a 0,75 mais x ao quadrado. Esse x ao quadrado que está somando aqui, eu posso passar para o outro lado diminuindo. Então vai ficar 4x ao quadrado menos x ao quadrado igual a 0,75. 4x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado, e isso aqui é igual a 0,75. Esse 3 aqui eu posso passar dividindo para o outro lado. X ao quadrado vai ser igual a 0,75 sobre 3. 0,75 sobre 3 é a mesma coisa que 0,25. Então, a gente tem que x é a mesma coisa que raiz de 0,25. E a raiz de 0,25 a gente sabe que é 0,5. Então, a gente descobriu aqui o lado do triângulo da etapa 2, certo? Então, o lado do triângulo da etapa 1 era 1, o lado do triângulo da etapa 2 foi para 0,5. Então, ele diminuiu a metade. E a gente infere, né, que vai ficar acontecendo isso, porque a altura vai ficar caindo pela metade, como ele falou, né, que na etapa 3 a altura do triângulo é metade da etapa 2, então a altura está sempre caindo pela metade ao longo das etapas. Então, o lado também, a medida do lado também vai estar caindo pela metade. Então, se aqui era 1, aqui foi 0,5, então aqui vai ser 0,25, que é a metade de 0,5, e assim por diante, certo? Tranquilo. Que ele não quer que a gente analise o lado, ele quer que a gente analise o perímetro dessas etapas, né? Ele disse pra gente que o perímetro do primeiro triângulo é 3, né? Que é 1 mais 1 mais 1. Então, o primeiro triângulo ele tem 3 de perímetro. O segundo triângulo, a gente descobriu que o lado dele é 0,5. Então, como ele é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais, né? Então, aqui vai ser 0,5 também e aqui também. Então, o perímetro dele é 0,5 mais 0,5 mais 0,5, que vai dar 1,5, certo? E aqui, a gente infere, né? Pela altura está caindo pela metade, o lado também está caindo pela metade. Então, o lado desse triângulozinho aqui, a gente inferiu que é 0,25. E como todos os lados são iguais, então aqui vai ser 0,25 também, e aqui também vai ser 0,25. Então, para saber o perímetro desse triângulo da etapa 3, a gente tem 0,25 mais 0,25 mais 0,25, que vai dar 0,75, certo? E assim por diante, né? Como ele fala aqui, que isso aqui continua. Então, a gente percebe que isso aqui formou uma PG, uma progressão geométrica,
onde os valores estão sempre caindo pela metade. Eles estão sempre sendo multiplicados por 1/2, certo? De boa. E ele quer para a gente a soma dos perímetros da sequência infinita de triângulos. Como é que a gente vai somar infinitos termos? O valor não teria que dar infinito? Ele dá infinito o valor se a PG fosse crescente. Se a gente tivesse uma PG tipo 3, 9, 27, isso aqui crescendo, a soma dos infinitos termos dessa PG daria também um número infinito. Mas aqui a gente tem uma PG decrescente. A gente percebe que os números vão diminuindo, certo? Então, como é que a gente faz para somar os infinitos termos dessa PG? Existe uma formulazinha para isso. A soma dos infinitos termos de uma PG é igual a primeiro termo, que é A1, sobre 1 menos Q, que é a razão da PG, certo? Então, vamos substituir aqui as informações que a gente tem. O A1, que é o primeiro termo, a gente sabe que é 3, né? Então, 3 sobre 1 menos Q. Esse Q, como é que a gente descobre? O Q é esse valor que a gente multiplica o termo anterior para poder chegar no próximo. A gente infere aqui que é 1 sobre 2, né? Ou 0,5. Mas como é que a gente pode ter certeza disso? É só botar na formulazinha. Q é igual a AN sobre AN menos 1. Ou seja, para a gente descobrir o Q, a gente pega um termo e divide pelo termo anterior a ele, certo? Então vamos pegar aqui esse 1,5. Vou pegar 1,5 e vou dividir pelo AN menos 1 dele, ou seja, pelo termo anterior dele. Qual é o termo anterior a 1,5? É o 3, então eu vou dividir por 3. A gente tem, então, 1,5 dividido por 3, isso aqui dá igual a 0,5, ou, né, 1 sobre 2, é a mesma coisa. Então, a gente tem aqui que a razão da PG é 0,5 ou 1 sobre 2, não é isso? Vou botar aqui 1 sobre 2 para facilitar a conta, certo? Então, a gente tem que a soma dos infinitos termos é igual a 3 sobre 1 menos 1/2. 1 menos 1/2 vai dar 1/2, né? Então, para resolver isso aqui, a gente repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Isso aqui vai dar 3 vezes 2, vai dar 6, e embaixo 1, né? Então, a soma dos infinitos termos dessa PG aqui vai dar igual a 6. E o gabarito aqui para a gente fica letra E.